Quero fazer uma experiência consigo. Não pense muito. Responda apenas a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Se eu disser refrigerante, provavelmente você pensou numa Coca-Cola. Vamos para um outro exercício. Se eu disser telemóvel, provavelmente pensou num iPhone ou Samsung. Vamos continuar com o nosso exercício. Se eu disser sapatilhas desportivas, ok, deixe-me fazer a magia. Provavelmente você pensou em Nike ou Adidas, não é? Certo. Se eu disser, para quem está em Moçambique, banco, vamos à magia, provavelmente você pensou BCI ou Millennium Beam, não é? E para os que estão nos outros países também podem ter pensado no banco do seu respectivo país. Vamos continuar com a magia. Se eu disser supermercado, para quem está em Moçambique, provavelmente você disse ou pensou Shoprite. Agora vamos fazer o mesmo exercício, mas com pessoas. Se eu disser futebol, Cristiano Ronaldo, não é? Lionel Messi. Vamos continuar. Se eu disser basquetebol, Michael Jordan. Ok, muito bem. Vamos continuar. Se eu disser uma pessoa extremamente rica, Elon Musk, né? Interessante. Acho que virei um grande adivinho, não é? Já consigo ler pensamentos. Ok. Repare numa coisa. Eu não lhe pedi para escolher o melhor, nem para dizer o melhor. Pedi apenas que me dissesse o primeiro nome que lhe veio à mente. E é exatamente assim como funciona o mercado, como funcionam os negócios. Agora deixe-me fazer a pergunta mais importante deste vídeo. Quando um cliente, um potencial cliente, pensa no serviço que a sua empresa presta, qual é o nome que vem imediatamente à cabeça deste cliente? É o nome da sua empresa? Se a resposta for não, talvez há algo aqui que não esteja bem. Talvez o seu maior concorrente não seja uma outra empresa. O seu maior concorrente pode ser o facto de ninguém se lembrar de si. E ao longo dos anos, eu aprendi uma das lições mais importantes, duras, difíceis do mundo dos negócios. A maior parte dos empresários acredita que a decisão de compra começa quando o cliente pede uma proposta. Não é verdade. A verdade é que esta decisão começa muito antes disso. Começa na mente do cliente. Na maioria das vezes, o cliente procura primeiro aquilo de que se lembra. Só depois disso compara, neste caso, preços. Só depois compara qualidade. Só depois compara termos e condições. E é por isso que ainda existem profissionais brilhantes que quase ninguém conhece. E outros que talvez não sejam tão brilhantes, que se tornam referências. Mas não porque são necessariamente os melhores, mas porque eles conseguiram conquistar um lugar na mente das pessoas, ou seja, essas pessoas conseguiram um grande posicionamento. E o mesmo acontece com empresas. Conheço alguns empresários que costumam dizer assim: o nosso problema é que os clientes escolhem a concorrência. Nem sempre isso é verdade. Por quê? Porque muitas vezes o cliente não é que escolheu a concorrência. O cliente nem chegou a considerar a sua empresa. Mas por quê? Porque simplesmente não se lembrou dela. E ninguém vai escolher aquilo
de que não consegue recordar. Como é que alguém vai escolher uma coisa que não conhece ou que não se lembra? A dúvida agora que você deverá estar a apresentar é: como é que algumas empresas conseguem ter este posicionamento ou conseguem mudar isso? Prontos, algumas acreditam que é por causa de um anúncio, de uma promoção. Não, não é por causa de um anúncio ou de uma única promoção. Isto acontece por quê? Porque estas empresas, estas pessoas aparecem de forma consistente, todos os dias, toda hora, nas redes sociais, nos eventos, nas recomendações, na produção de conteúdos. Então, cada contato que estas empresas e pessoas têm reforçam a presença da marca na mente das pessoas, a sua presença no mercado. E é exatamente isso que explica por que continuamos sempre a lembrarmos de nomes como Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Steve Jobs, Elon Musk. Por quê? Porque eles tiveram... Michael Jackson também. Por quê? Porque eles estiveram sempre presentes durante anos de forma consistente. As empresas, os negócios funcionam exatamente da mesma forma. Quando chega a hora de decidir, quem já ocupa o espaço na mente do cliente começa com uma vantagem. Por quê? Muitos empresários costumam perguntar: como é que eu posso vender mais? É a pergunta que muitos empresários fazem. Mas talvez a pergunta certa não seja essa. A pergunta é: a minha empresa aparece regularmente na mente dos potenciais clientes? Porque há uma grande diferença entre ser uma excelente empresa e ser a primeira empresa de que as pessoas se lembram. E essa diferença vale milhões. A diferença entre uma empresa extremamente rica e uma não muito rica está no posicionamento. Quem vem primeiramente do cliente? E ao longo da minha experiência, tenho aprendido que a maior parte das vendas, como eu disse antes, começa muito antes da negociação. Começa na memória. E quando chega o momento de decidir, o cliente raramente parte do zero. Ele começa pelas empresas que conhece, pelas empresas que vê, pelas empresas que se lembra. Por isso que investir em vendas apenas é importante, mas não é suficiente. É preciso também investir em presença, em consistência, em autoridade, em confiança. Porque se nós formos a ver, há algumas marcas, por exemplo, quando você procura uma pasta dentífrica, você vai ao supermercado e tem várias, mas você primeiro compra aquela que conhece ou aquela que mais vezes vê. Mas por que isso acontece? E às vezes até confundimos marcas de cafés, marcas com o próprio produto, não é? Ao invés de ir comprar, vai lá comprar café, a pessoa já não vai comprar café, vai comprar coffee. Vai comprar, ao invés de vai comprar Colgate, a pessoa não diz, vai comprar uma pasta dentífrica. Por quê? Porque quem é lembrado é quem é escolhido. Enquanto a sua empresa, quando falam dos serviços que presta, será que esta é a primeira que vem à mente dos clientes? Então, como eu disse, talvez o desafio agora não seja vender mais ou melhor. Talvez o desafio agora é tornar-se a primeira empresa que vem à mente quando o mercado precisa daquilo que faz. Porque, como eu tenho vindo a dizer, repito, negócios não são ganhos por quem faz o melhor trabalho. Negócios são ganhos por quem conquista o primeiro lugar na mente das pessoas. E lembre-se desta frase: quem é lembrado primeiro tem muitas mais possibilidades ou probabilidades de ser escolhido primeiro. Se gostou deste vídeo, compartilhe com outro empresário, porque várias empresas extraordinárias não vendem apenas produtos ou serviços. Elas tornam-se a primeira resposta quando o mercado faz a pergunta. Até ao próximo vídeo.